O Luciano entraria na seleção no lugar de quem hoje? Ah, sem dúvida nenhuma, o Luciano faz mais gol que esse Yuri. Como que é o nome dele? Igor Thiago. Igor Thiago. Que o Yuri Alberto, com certeza. Que é... É que o Vinícius Júnior na seleção. Vai ser vendido pra Itália agora. Mas ontem, assistindo o jogo, um amigão meu que joga também, eu escrevi pra ele, quem é esse centroavante, pelo amor de Deus? E aí brinquei, que o Luciano entraria no lugar dele. E ó que eu não sou fã do Luciano. É que você falou brincando, mas é uma coisa que tem muitos São Paulinos, inclusive alguns aqui do programa, que defendem com seriedade. Assim, Luciano deveria ser convocado e alguns, eles até falam que o Luciano seria titular absoluto. Junto com o Sabino, possivelmente. Nossa senhora. Bela pedrada. Cara, mas perto do que o Marquinhos fez no último jogo, eu não sei se o Sabino fica devendo muita coisa pra ele, não. Pro Léo Pereira ele não deve nada, por exemplo, né? Não, só de brincadeira. O Rapa tem uma coisa com o Léo Pereira porque ele quer o Beraldo na seleção, né? Mas aí eu acho que ele tem toda a razão. Meu Deus. Não, O que tá acontecendo com eles, cara? Não, aí sem zoeira. O Beraldo é um cara que joga no PSG, foi bicampeão da Champions, Zaga, bateu pênalti volante. decisivo, joga de volante, joga de lateral esquerdo. Ele não perderia aquele pênalti que o adversário dele chutou na lua, né? É, exato. E o Léo Pereira, E a gente teve a explicação aqui do Paulo Turra do porquê do Léo Pereira estar na seleção. O Léo Pereira é um zagueiro canhoto que sai jogando bem. O Beraldo faz isso também, né? sim. E acho que ele dá mais uma opção até pro meio campo, né? Lembrando que a gente tem Casemiro, Fabinho e ali tem o Danilo. Agora tem o Ederson, mas que algum deles ali, não sei se vai, o que ele vai fazer na lateral. Não sei se algum deles vai conseguir, porque vai o Ibanez ali, provavelmente. Então o Beraldo, ele conseguia ser um coringa melhor aí, mas tudo bem. Não se esqueça que o Fabinho jogou grande parte da carreira dele como lateral direito. Sim. Tá? Faz tempo que ele não joga de lateral. Até aí o Danilo também faz tempo. O Wesley não estava jogando. Eu acho que o Ancelotti percebeu que precisava dar uma reforçada no meio-campo. Não sei. Pelo menos a impressão que eu tenho. E Caio, você olhando a preparação da seleção e esses amistosos de preparação de todo mundo essa semana, como é que você enxerga a seleção brasileira chegando? A gente chega como favorito, top 3, top 10, cai nas oitavas. O que você espera aí da Copa do Mundo que tá chegando? Olha, eu não sou muito de acompanhar a seleção, né? Minha vida é muito mais São Paulo do que qualquer outra coisa. Minha seleção tem 3 cores e é o São Paulo. Mas chega na Copa do Mundo, tem o filho, a gente acaba se mobilizando para assistir, churrasco, amigo e tal. Eu tô desanimado, eu não tô muito confiante, não. Essa seleção, para começar, eu não conheço os jogadores. A maioria, eu não sou muito de acompanhar futebol europeu e tal. Então, e o que eu vi dos jogos, não achei um time envolvente. Acho que o Endrick pode surpreender, né? É um meio de Cotia aí para representar o São Paulo. Não, e tomara que não Cara, não... Tem que ver um negócio desse ano, cara. O Sinari tá tendo pequenos AVCs desde o começo do programa. Vamos acompanhar o quadro clínico até o final, como é que Eu tô fica? respirando bem aí. Mas agora, falando sério, eu acho que é um cara que pode fazer diferença na Copa, porque sempre foi decisivo aí quando subiu com o Palmeiras. Sem dúvida nenhuma, é um jogador que pode se destacar. Mas a gente confia muito também no Neymar, né? Não tenho o que falar. Se ele não fosse, acho que o brasileiro não ia nem querer acompanhar a Copa. E vamos acompanhar. Eu não tô empolgado, mas é o Brasil entrando em campo. Quem sabe a gente consegue surpreender, né? Mas você também não torce contra, né? Não, torcer contra não. E usar camisa argentina, você usa? Olha, eu vou te dizer que eu, de moleque, eu era fã do Maradona. Não, tudo bem. Não, mas... pera lá. Não, mas Eu também sou até hoje. Até Até hoje. Que acho que ele gosta de futebol. Eu sempre gostei do futebol argentino por causa da raça, pegada. Então, Você joga na volância, né? volância, daquela chegadinha de leve, soltar um cotovelo, acho importante pro futebol. Só pra proteger. Só deixa que afasta. Eu acho muito legal esse negócio, soltar um cotovelo. Tipo, dar uma cotovelada em alguém, mas não Não, pode não, falar não. que eu tô dando uma Não, é cotovelada. o famoso, Eu soltei. picolé de osso, né? Só deixa ele chegar batendo, Mas né? tem que se proteger, né? Lógico. E o argentino faz isso com maestria, né? Como verdade. ninguém. O bem argentino e o demais. Uruguai. E uruguaio, né? Mas você usaria uma camisa da Argentina? Sim. Ah, então tá bom. problema. Não, acabou. Não, Eu acho que é de São Mesmo Paulino. porque a gente tem. Perdeu a a graça, gente minha tem- piada. Mas a piada é perder a graça. A gente tem o Caleri, que é o maior injustiçado, que teria que ser o centroavante da seleção argentina. É isso, bicho. Eu acho assim, no É, futebol... o Flaco Lopes tá na seleção, né? Mas você não usa a camisa da Argentina. Não. Mas é que eu não sei se o Flaco chegou no tamanho que é o Caleri pro São Paulo. Não Não. de qualidade, tô dizendo assim, de idolatria. A torcida do Não, São Paulo com realmente certeza. ama o Caleri. Com certeza. Mais que o Luciano?
Não, mas tô falando de argentino, Brunão. O Luciano, até onde eu sei, é brasileiro. Sim. Perdão. Argentino. Desculpa, Por exemplo, o argentino que jogou no meu time foi um entulho que o São Paulo emprestou pra Portuguesa, que foi o Canhete. Canhete joga muito. Tinha valor, hein? O Canhete Ah, valor. tinha. É que não deu tempo pra ele. mostrar o que Ele sabe. chegou na Portuguesa, assim, o cara virou reserva da Portuguesa em 2 jogos. Puta cara. que pariu. Então, Eu esquece. peguei um ódio da Argentina a partir desse momento. Entendi. Então eu uso camisa da Argentina, mas eu respeito uma quarentena. Eu acho que, assim, um mês antes da Copa não se deve mais usar. Concordo. Mas se você está na Argentina, numa viagem, você não pode pôr a camisa e usar na Troco. Argentina. Eu vou usar a camisa do Brasil se eu tô na Argentina. Mas Sou é brasileiro. errado, não pode usar. Não, você pode, fica à vontade. Então, se você for viajar pra Inglaterra, você usaria a camisa da Inglaterra. Não! Então você não usaria a camisa de nenhum lugar. Eu usaria a camisa do Brasil. Tudo bem. Não, então tá bom. Camisa do Brasil. Você tá pô. falando Não, faz sentido. Eu tudo também usei a camisa do Brasil. Porque em Eu um não vi dia... uma foto sua, camisa do Brasil. Você vai mostrar depois do os programa? Os A caras camisa. pegam no pé, assim. Não é que pega no pé. Pera um pouquinho. Não, eu tô falando sério agora, não tô brincando. Agora falando sério. Tô falando sério agora. É. Eu quero ver foto sua em Buenos Aires com a camisa do Brasil. Você vai mostrar depois, quando acabar o programa? Eu te mostro depois. Então tá bom. E Então, você beleza. seria bem recebido, porque essa questão que eles odeiam brasileiro é muito mais a gente É. que tem do que eles, né? Isso é verdade. dúvida. Aqui a gente gasta dinheiro lá, né? Não, mas é muito legal isso Depende que... da época, né? Tem época que eles vêm gastar dinheiro aqui, depende da economia. Teve uma época que você ia pra Florianópolis e você só Via placa argentino. só verdade. encontrava argentino, virava Tem razão. a língua oficial era o espanhol, ninguém falava brasileiro mais nas praias, só tinha argentino, depende da economia. Eu sempre fui bem recebido na Argentina e respondendo a pergunta que você não fez pra mim, eu uso às vezes a camisa da Argentina, mas eu respeito uma quarentena da Copa do Mundo. Justo. Inclusive, ontem eu gravei conteúdo com uma linda camisa do Huracan, que é um balão, o símbolo. Vocês acham que o Brasil ainda é referência? Eu vou dar minha opinião antes, tá? Já respondendo. Eu acho que a gente subestima a nossa seleção. Eu acho que o pessoal lá fora tem mais medo da seleção do que a gente mesmo acredita nela. O que você acha, Caio? Eu não acho que seja referência, até pela desorganização de todo o ciclo pré-Copa, né? Se eventualmente a gente tivesse tido o Ancelotti no comando esse período todo, acho que a gente teria mais condições e ele não teria cometido alguns errinhos aí que, na minha visão, cometeu. Acho a defesa do Brasil muito fraca, não gosto do Marquinhos. Entendo isso que você está dizendo, porque na hora que entra em campo um Vini Júnior, o Neymar, o próprio Endrick, dali do meio para frente a gente tem muita condição, mas pro futebol que eu gosto, falta um meia, né? Nem o Neymar mesmo, para mim, é meia. Eu gosto de ver um meia esquerda, um Pita, né? Um meia direita, um Silas. Aí falando, trazendo pro meu, eu vou puxar pro teu time, Sócrates. Não tem, isso acabou no futebol. Aí você vai pra Argentina, você vai no Huracan, você acha um meia bom, Sim. né? Tem. Sempre tem um Sempre tem chatinho um no canhotinho meio. bom que bate bem o escanteio, com uma bola Garro, né? parada. Garro. O Garro é qualquer time do Brasil hoje que o Garro O entrar. Garro era do Taieres, né? É. Eu não sei se o Corinthians já pagou. Não, precisa pagar até Acho que sexta. não pagou Até ainda. sexta acho que paga. Então, Me ligaram já hoje, eu vou mandar um dinheirinho pra lá. Vou resolver esse Tá negócio. faltando o Pix do Brunão. Vou resolver Pra esse inteirar daí. o valor. Mas eu acho que o Argentina, por exemplo, sai na frente, que vem o último campeão. Portugal é um time que tá. Eu acho um time muito bom, que se for ver, né, tem excelentes jogadores. A Alemanha sempre é uma força. Essa Copa é muito grande, né? Uma Copa que acho que a primeira fase ela vai ter alguns momentos até engraçados de goleada. Acredito que isso aconteça por causa da disparidade entre os times. Mas eu não vejo o Brasil como um dos 5 favoritos. Pode ser que ganhe, pode ser que entrose. A gente espera que isso aconteça, né? Mas tá ali entre os 10 possíveis campeões, porque eu também não vejo muito mais gente pra tentar ganhar essa Copa. Não, com chance de ser campeão. Se a Itália tivesse na Copa, a Itália era uma seleção que poderia chegar, né? Eu também Sim, acho, porque também acho. eu vi um dado essa semana muito interessante. A Itália não participa das últimas 3 Copas, mas juntando as 3 eliminatórias, que eles não se classificaram, eles têm 4 derrotas só. É 3 ou 4 derrotas só. O Brasil teve mais do que isso nessa Só eliminatória. nessa. Então, se a Itália tivesse na Copa, ia dar trabalho. As campeãs do mundo não poderiam ficar de fora, né? Acho que teria que ter uma regra assim. Vaga vitalícia. Exato. Para que você Perde vai um levar? pouco a graça, né? Perde, sem dúvida. Uma Copa sem a Itália perde a essência da Copa. Imagina o Brasil.
né, que vem tropeçando aí, muitas vezes quase não se classificou, né, nos últimos anos, teve dificuldade, quase não classificou, é um exagero, porque também, para não se classificar aqui na América, precisa ser muito incompetente, né? Eu acho que o Brasil ele é respeitado, mas ele não é mais referência, eu imagino. Eu acho que referência hoje, eu vejo assim, Espanha pelo futebol que joga, Argentina, último campeã, e França que tem uma seleção melhor. Mas referência eu não vejo os times olhando o Brasil e falando assim, vou jogar que nem o Brasil e tudo mais. Eu acho que se a gente ganhar, for campeão, A pode gente não é mais voltar um a modelo, ser. né? A gente não acha que mais é um modelo, eu acho que é Eu muita bagunça. Eu concordo com você e eu acho que isso é muito em razão de como o futebol daqui é. Porque os jogadores daqui saem cedo, a gente já falou disso outras vezes, mas enfim, o jogador daqui sai cedo e muitas vezes ele é montado num clube de lá, né? Então, e outra coisa, né? Hoje o futebol ele é infinitamente mais técnico e mais físico do que era há 15, 20 anos atrás, né? Então você vê, a gente brinca, né? Aquelas seleções lá, 98, 2002, até 2006 e tal. Era uma disparidade muito grande de técnica e tal, que hoje em dia não dá. O futebol é muito diferente, né? É um jogo muito mais tático, é muito diferente. Então eu acho que isso influencia muito e acaba puxando para o lado de países que têm estrutura melhor, com clubes maiores, e isso acaba levando, né? Sim. Por isso que você vê hoje a própria França, né? Que tá, querendo ou não, é uma referência, mas você pega, por exemplo, o time de Portugal que você citou agora. Sim. Você tem 3, 4 caras que jogam no melhor time do mundo hoje, que é o PSG, né? Então, Os outros 3 jogam no City, né? Tipo, então isso muda muito, né? Agora, você pode ter certeza, futebol do jeito que é, por maior bagunça que seja, se o Brasil for campeão, volta a ser referência. Na hora. Mas vamos partir do ponto assim, que a gente entende que o Brasil ainda é um favorito, é uma das melhores seleções, mas não somos mais referência nem modelo para ninguém. Como é que aconteceu isso, Caio? Aonde que a gente se perdeu? Porque a gente já foi essa referência e não faz muito tempo. É a formação dos jogadores que está focada em alguma coisa errada? É jogador indo embora do Brasil muito cedo? Como é que você vê? O que você acha que aconteceu que mudou o futebol brasileiro desse jeito? Você tocou em alguns pontos importantes. A gente tem uma série de legislações que tentaram preservar os jogadores, a venda de jogador muito cedo, mas isso não foi suficiente para que o futebol brasileiro se protegesse. Jogadores saem muito cedo, os mercados... quando eu era jovem, eu nasci em 1977, o mercado que tinha era o da Itália, né, Isso que aí. era o mais importante. Hoje você tem Ásia, Europa... Arábia, você tem os América Estados do Norte, Unidos, É isso aí. então hoje você tem um mercado que absorve a molecada muito jovem, né? Então a gente perde totalmente a referência. Os clubes não conseguem prender mais os jogadores. E o reflexo hoje a gente tem 2 times que estão disputando os campeonatos, o resto está caindo pela tabela. O São Paulo mesmo, que era uma referência em categoria de base, hoje está vendendo para submercados os jogadores. A gente não consegue segurar. Os clubes não têm dinheiro. Então, vendem os jogadores muito cedo, ele não cria referência, eles também não querem ficar aqui, o sonho da molecada é sair. Você pega um moleque de uma categoria de base, ele fala, quero jogar no Barcelona, no Real Madrid, né? E no que eles estão muito certos, alguns, porque ele vai fazer a vida dele, a autonomia, e a maioria vem de origem muito simples. Então, acho que a gente precisa de uma política para manter esses jogadores aqui, através de uma lei que proteja mais, né? E aí precisa ter a vontade também do político. Eu costumo dizer que o futebol, ele é quase algo de interesse público, né? O Estado precisaria cuidar mais do futebol através de legislações que tivessem um mecanismo de proteger, porque o futebol, na verdade, ele é o maior patrimônio daqueles que não têm qualquer tipo de entretenimento. A população brasileira, ela vive o futebol. A gente sabe que nas periferias a maior diversão é o futebol. Então, e o clube de futebol, acima de tudo, a decisão do juiz de direito que acabou com a SAF do Vasco, né, que na verdade não acabou, ele deu o controle de volta pro Vasco, pro Pedrinho, ela fala exatamente isso, que aquilo está mexendo com a essência, com a paixão de milhões de pessoas, e que não poderia deixar aquele descontrole na mão de uma empresa terceirizada. Aí a gente está falando de SAF, né? Então o futebol brasileiro, ele tem muita lei, mas nenhuma lei que seja capaz de proteger os clubes para que os jogadores fiquem aqui e futuramente sejam vendidos como era antigamente, né? Antigamente a gente vendia os craques, hoje vende todo mundo está jogando fora.
Então, eu acredito que passe por algo como refazer toda a estrutura do futebol. E a gente precisaria ter uma liga. A CBF não pode ser a dona do futebol brasileiro. Os clubes deveriam se organizar para valorizar e também pensar em equilibrar um pouco. Porque se a gente ficar polarizado em Flamengo e Palmeiras, já a molecada vai perder a graça também. Ah, mas você vai me falar, mas na Espanha são 2, na Inglaterra são 2, 3, em outros países são 2, 3. No Brasil nunca foi. A graça do Campeonato Brasileiro é essa. Quando largava, a gente não sabia quem podia ganhar. Sim. E chegava um Bragantino da vida numa final, um Bangu disputando final. A Portuguesa. Nossa, é verdade. Mas, ô, Caio, eu não sei se você tem contato, mas assim, com diretorias de Palmeiras, de Flamengo, eles acham isso também ou não? Eles têm essa coisa, isso na cabeça deles ou pra eles assim tá ótimo e vai continuar? Eu acredito que não, porque aí existe uma análise do futebol voltada só pra paixão, né? Não, o dirigente de futebol tem que entender que o futebol é um produto, né? Por que a gente tá aqui? Porque vende camisa, porque vende tênis, isso mexe com a economia. Então, o dinheiro que gira dentro do futebol é enorme. Enquanto o dirigente ficar egocentrado, se o VAR errou pro time dele, problema dele, o futebol vai acabar, o produto vai perdendo a credibilidade, né? A gente precisa lidar com segurança jurídica dentro do esporte, aí com leis de incentivo, com leis que protejam os clubes e os jogadores, mas, sobretudo, uma organização pensando como um organismo. O Palmeiras pensando só nele, o Flamengo só nele, eles vão dividir título a vida inteira, porque os outros também fazem questão de ficar para trás. Eu vejo isso dentro do São Paulo há 5 anos. São Paulo é administrado como um clube de várzea, infelizmente, né? E 2 que se destacam, e eles nem fazem muito, não, né? Eles fazem o básico. Se a gente for analisar, o Palmeiras e o Flamengo fazem o básico. Então, eu penso que precisa de uma reformulação da capacidade e da consciência de cada dirigente. Não acho que a SAF seja a solução, mas tudo isso voltando até para uma seleção, né? Você perguntou como é que a gente pode reorganizar. A Alemanha, quando foi campeã do mundo, ela fez um trabalho de 10, 12 anos vindo da base. Agora já se perdeu também um pouco, né? Sim. Que tem todos os ciclos. Mas eu acho que é isso, é partir para uma organização totalmente diferente do que a gente tem hoje. Acho que é muito desorganizado o futebol brasileiro. Citei o VAR. Tá aí, o VAR aqui no Brasil não funciona. A gente vê em outros lugares funcionando. Vamos ver como é que vai ser na Copa agora, né? E os jogadores, eu acho que os jogadores não têm mais... Eles chegam na seleção brasileira já sem... Tesão. Exato. Eu não ia usar essa palavra, mas chega sem tesão, sem fome. Sem fome. Eles chegam... O Marco Aurélio Cunha fala... Eu não concordo. Hoje em dia os jogadores chegam com o seu próprio avião, com o seu próprio helicóptero. Não existe mais aquela questão de união de grupo. Mudou muito, né? Eles vão cada um com seu celular, com seu fone, não tem a concentração. Se você pega vídeos de decisões do São Paulo no Japão, os caras iam focado no ônibus e tal. Hoje em dia o cara vai ouvindo samba, ele vai se concentrar. O próprio Kaká falou isso esses dias. O cara se concentra para a partida 10, 15 minutos antes. Antigamente, era desde a concentração lá atrás, o cara focado, não pensava em outra coisa. Hoje ele fala com a mulher, resolve questões familiares. E o futebol mudou muito, o mundo mudou, né? E essa geração também veio desse jeito. Se a gente quiser impor essa clausura pro jogador, é capaz do cara largar, não aguenta, né? A geração não aguenta. Então mudou muito, né? O mundo tá mudando. Eu acho que a gente tem que se adaptar. Eu que sou, acho que talvez o mais velho aqui, na sala, eu preciso me adaptar mais do que essa molecada. Para mim, esse mundo é muito difícil. Jogando bola, que a gente fala, dá uma chegada, porra, você vê o Ferreirinha no São Paulo, ele cai no chão a todo minuto. Então o futebol mudou demais de um jeito que a gente perde até o tesão de ver, né? Você fala, não é possível. Mas até o Felipão foi esses dias fazer um discurso na CBF, né? Foi. Você vê a galera xingando porque o Felipão tava lá. O que esse fracassado tá aí? Felipão 7-1. Pô, o cara foi campeão do mundo com a seleção brasileira, cara. E então, tem um desrespeito desse nível com um cara desse. Tipo, ele jogou no 7-1, tudo bem, ele teve vários erros aquele dia, ele escalou errado, mexeu errado, pôs o Bernard de ponta no lugar do Neymar, tudo bem, a gente pode criticar isso. Mas o time ficou apático em campo. Você vai pôr toda a culpa no Felipão, que é um cara que ganhou Copa, que ganhou um monte de coisa com o Palmeiras, com o Grêmio, com o Cruzeiro, sabe? E acho que realmente é isso, a gente enterra nossos ídolos, né? Basta um deslize pra você já... O João Fonseca agora, né?
Quantas vezes ele foi criticado? Ah, é só pegar um adversário bom que o cara perde. O moleque tem 19 anos, O velho. cara ganhou do Joko, mano. Pelo amor de Deus, velho. Agora tem esse negócio de que o cara, pra ser ídolo, ele tem que ser bom dentro do campo e na quadra ou na pista. E ele não pode dar uma escorregada na vida pessoal, cara. Muito, ao contrário do que os nossos ídolos do passado faziam, né? Então, assim, o João Fonseca tá todo mundo apoiando ele, até ele dar uma derrapada aí, uma declaração esquisita, uma ex-namorada aparecer xingando ele. Sair bêbado num vídeo, pronto, a galera já Acabou a vida dele. Eu já vi, desculpa citar isso, mas eu já vi gente falando que o bisavô do João Fonseca era nazista. Já vi esse tipo de comentário. Foi mesmo, eu não faço ideia, não sei sobrenome, nem sei nada. Mas eu já vi muita gente comentando isso É o tipo de página que o Rapadura anda Então, tá vendo? É, o Aí vocês Sport falam, TV. vocês falam que eu dou informação errada, tá vendo? O Sport TV já é TV. Tem gente que comenta isso nessas páginas, entendeu? No Instagram. Que o Instagram é aquilo, né? Que a gente sempre fala. Você acaba dando voz pra alguém que tá atrás do computador, que não se expõe, não tem compromisso nenhum com a verdade e fala o que quiser. É o fica tal do protegido, engajamento, né? É. Hoje as pessoas estão em busca do engajamento. Tem um engajamento positivo quando você propaga notícias interessantes, que te fazem pensar, que instigam o debate, como esse programa aqui, por exemplo. Muito E obrigado. existem, tirando essa camisa que tá... Mas, tirando a brincadeira, esse entretenimento que a gente passa num programa assim, e algumas pessoas ficam aí sedentas pelo sangue, esperando que aquilo dê engajamento, independente de quem vai alcançar. Então, é a polarização, a sociedade que a gente vive, e cabe a nós, que temos um pouquinho mais de noção, tentar mostrar que o mundo não precisa ser A ou Z, né? Então, existe o intermediário, e a hora que a gente conseguir esse meio termo, tanto na sociedade como no futebol, acho que as coisas tendem a evoluir. Outra coisa que a gente é obrigado a te perguntar, há pouco tempo atrás, um diretor de São Paulo bradou aos quatro ventos: acabou a bagunça no São Paulo. A bagunça, pelo jeito, tá longe de acabar. Acabou de começar, né? Acabou de começar. Se você tivesse o poder de fazer uma mudança na governança do São Paulo, algum ato assim, isolado que você falasse, a partir de amanhã, isso vai mudar, o que você mudaria? Não é uma coisa só, ali tem muita coisa para fazer. Tem muita gente para ser mandada embora, a gente tem que mudar a estrutura de governança do São Paulo, a começar que o presidente da diretoria não pode participar do conselho de administração. Há um conflito de interesses gigante. Então tem muita coisa para mudar. O Estatuto de São Paulo precisa ser alterado. Diretor não pode ocupar, conselheiro não pode ocupar cargo de diretoria e vice-versa. Tem que separar executivo do legislativo. Tem que ter um diretor profissional no futebol, mas que seja uma pessoa que saiba o tamanho do São Paulo, não esse cidadão que está lá, que traz só os amigos dele, contratações sem explicação. Tem que mudar muita coisa. O conselheiro tem que ter menos influência política. Infelizmente não é um ato, não tem como chegar com uma varinha de condão e colocar a mão ali e resolver. São Paulo precisa de tempo, precisa de pessoas, sobretudo pessoas que não dependam do clube e que tenham amor pela instituição. Quando você fala, vai trazer um diretor de futebol, se der para ser São Paulino, que tem história, que tem a referência, melhor. Né? Quando a gente trouxe o Alex Cabeção para a base, puta contratação e tal, que experiência que ele tinha. Né? Foi mais uma cortina de fumaça. Identificação com o clube, né? Identificação zero, nunca tinha sido técnico, né? Revelou alguns jogadores e tal. Agora trouxemos o Júlio Batista. O Júlio Batista até parece que tem um trabalho, tem identificação e fez cursos na Europa, mas São Paulo precisa parar de improviso. Rafinha toca cavaquinho, né? Ele é animador de auditório não, de vestiário agora. Onde já se viu um diretor de futebol ficar gritando no vestiário? Alguém já viu isso aqui? A gente que praticou esporte, seja qualquer esporte que for, quem faz isso é o técnico, são os jogadores. Então o São Paulo precisa parar com o amadorismo, né? Para começar isso. E se desse para um ato, seria antecipar as eleições presidenciais. Vamos falar da estreia do Brasil, porque é o seguinte, o Brasil foi bem nos amistosos, pelo menos ao meu ver, não foi uma decepção, já tem uma cara de time, e é uma cara de time competitivo, né? Mas agora o professor vai ter que fazer algumas mudanças lá, né? Ele vai ter que arrumar alguém para jogar na direita.
no jogo foi o Danilo, porque ele precisava apagar o incêndio ali no jogo, mas eu não sei qual vai ser a formação que ele vai lançar para jogar contra o Marrocos. O que vocês acham? Qual que vai ser a solução que Carlo Ancelotti vai trazer pra gente no sábado? Cara, eu acho que ele entendeu, ou pelo menos deu uma amostra nesse jogo agora contra o Egito, desculpa, que precisa ter mais gente no meio campo, né? Ele já mudou a formação, em vez de jogar num 4-2-4, com o meio muito aberto, pôs 3 caras no meio campo ali. Eu acho que ficou taticamente mais protegido e ofensivamente também construiu melhor. Jogada hora pelo meio, hora pelo lado. Eu acho que tava muito... Joga no Vini, no Rafinha, deixa os caras resolverem. E eles não conseguem resolver, né? Pelo menos até agora. Mas não sei, acho que o caminho que eu acho que ele tá vendo é povoar um pouco mais o meio campo. Não sei a opinião de vocês também. Cara, eu acho que sim, eu sempre falei, quando a gente foi falar a nossa seleção ideal, eu sempre falava que, pra mim, ele tinha que colocar, se fosse jogar Casemiro e Bruno Guimarães, colocava o Danilo, colocava mais um, porque ele tem que rechear ali, não adianta. E eu acho que especificamente pro primeiro jogo contra o Marrocos, eu acho que ele coloque talvez o Ibañez ali na lateral esquerda, né, que ele tava jogando? O direito. O direito. É. Na esquerda, quem que jogou? Quem tava jogando? Foi o Douglas Santos. Douglas Santos. Assim que é mais defensivo. Mais defensivo. Então, mas é bom, porque o Hakimi é o melhor jogador de Marrocos, ele é o lateral direito. É. Né? Então, assim, é onde a gente E o vai Brahim ter... Dias também joga na direita, né? Então, assim, a gente vai ter que ter uma defesa Segurar ali, os caras lá atrás, né? segurar os caras, porque não vai ser um jogo fácil, eu acho que... Eu até comparo com... Eu imagino que vai ser um jogo igual ao Brasil-Turquia que a gente teve, mas, assim, sempre o primeiro jogo do Brasil é difícil. Então, eu tava vendo, acho que 90% das vezes foi tipo 2-1, 2 é difícil a gente fazer mais do que 2 gols no primeiro jogo. Eu acho que, até tava olhando, a única vez que o Brasil assim, meteu 4 foi no em 70. Depois acho que tem 2 vezes que a gente fez 3 gols. Em 2014 fez 3-1, né? Então, quando foi no Brasil a gente fez 3 gols. Então, 2014 e 50. O resto, tudo 2 gols, empate, tudo mais. Então, assim, vai ser difícil. E eu acho que a saída é ser mais defensivo. Não adianta fazer aquele 4-2-4 lá dele que não tem como, cara. Acho que é loucura. Eu também acho que vai ser um jogo bem difícil, sinceramente, assim. Eu tava até falando disso hoje com a minha namorada. Acho que a gente tá programando de ver e tudo. Eu acho que vai ser um Bonito. jogo legal, né? Bacana, Romântico. coisa linda. É. Ensinar ali. Manda um Romântico. beijo pra ela, cara. Ela tá vendo. Oi, amor, um beijo. Eles vão ver sozinhos, ele vai colocar velas Sim, no verdade. formato do símbolo da CBF. O pijaminha de ursinho. Na Pijaminha verdade- de ursinho. Ela E olhou, o ursinho vai estar com a camisa do Brasil. na verdade, ela olhou o sinal e ele tava preocupado. Ela falou, não, o que você tá pensando no nosso casamento? Eu falei, não, pensando no Brasil e Marrocos. É, Aqui, que vai amor, ser. como vai ser o nosso sábado? E brincadeira à parte, eu acho que vai ser bem difícil mesmo. Eu tava até, assim, meu palpite, eu acho que ou vai ser um gol de diferença ou eu não duvido nada a gente empatar o jogo. Mas eu acho que o Brasil vai se classificar em primeiro do grupo. Isso é a minha previsão. Depois eu até comento o finalzinho que eu já tenho. A minha semifinal já está clara. Nossa, semifinal, cara. Semifinal, eu estou cravando os 4 da semifinal da Copa, mas depois eu falo. E eu acho que vai ser. Bom, então eu vou falar. Vai ser Brasil e Portugal. O Brasil vai passar da Inglaterra. Eu já fiz essa simulação umas 6 vezes. E vai ser sempre essa. Vamos fazer bolão então, porra. Vai ser Brasil e Inglaterra nas quartas. O Brasil Brasil passa. E aí vai ser o. Tá. E aí é Brasil e Portugal numa semi. Na outra semi, Espanha e França. E aí eu ainda não sei o que vai acontecer. E a Argentina cai pra quem no seu bolão? Demorou, cara. Que pariu, Portugal. Ele ficou ofendido com a Ficou. sua simulação, ofendeu ele. contém, ele não se contém. É Nossa Portugal. Senhora. Nas outras quartas é Portugal e Argentina. Porra, jogão, velho. Jogão. Mas eu tô achando Cristiano que o e cenário Messi. colocou lá que Portugal passa. Portugal passa, vai Portugal lá. vai Portugal passar. vai Portugal Não, vai Brasil. passar. É. Tá lá. Portugal é campeão da Copa. Entendi. Vai ser a maior zebra zica aí. Porra, o Gajo ia fechar com chave de ouro. Se, Carreira se dele. Portugal chegar na semi ou na final, convido todos vocês a fazerem a externa lá comigo. Porque quando o Portugal ganhou a Euro, eu fui assistir o jogo lá no Canindé, tava mais cheio do que o jogo da Portuguesa. Achei que era cara. pra gente ir pra Portugal. Depois quiserem, depois quiserem. Entendeu? É que vocês têm plantão, por isso, entendeu? Que por isso que eu não convidei pra ir tão longe. E eu como me aposentei, então eu poderia ir com você nessa viagem. Agora falando sério, vamos falar do Brasil. E só uma coisa Ah, complementando. perdão, Eu fui. acho que o Endrick não vai começar como titular nessa primeira fase assim de grupos. Mas eu acho que o protagonismo dele, que ele vem se mostrando um cara farmando aura.
Farmando auras demais. demais. Eu acho que ele vai. 6'9". Contra Ele classe vai, externa. ele vai assumir o protagonismo dessa Copa, assim, acho que o cara vai brilhar. Posso estar errado, pode ser que eu acho que eu tenho um carinho por ser palmeirense, tudo, pode ser que vire igual o Gabriel Jesus, todo mundo achou que Mas viria. afinal, ele é made in Cotia, né? É verdade, né? Ele é São Paulino, né, então. Não, tirando a brincadeira, mas eu acho mesmo que você falou, o Endrick tem tudo pra tomar posição. Se ele entra no primeiro jogo, faz um gol, eu tô botando fé nele. E com o Neymar, quem vai ser campeão? Lógico que a gente torce pro Brasil, até pra coroar o Neymar, mas seria uma belíssima história Portugal campeão para o Cristiano Ronaldo fechar com chave de ouro, né? Que a carreira que esse cara tem é absurda. Vocês acompanham mídia esportiva dos outros países, de curiosidade, assim? Sim. Você sabe que em Portugal a moda é falar que o Cristiano Ronaldo tá atrasando o time? Mas isso falava na outra Copa. Os caras estão dizendo que o Cristiano Ronaldo não pode ser titular, cara, que ele tem que entrar nos últimos minutos só porque ele atrasa o time. E, cara, eu totalmente discordo disso. Eu acho também. que ele tem que Não, eu jogar. acho que. Eu não sei se ele aguenta, falando sério, assim, jogar 90 minutos. Eu acho que isso é meio loucura. Embora o Bicho, cara ele seja um. aguenta qualquer coisa, É, cara. mas é foda, é foda. É difícil falar. E eu vou sei falar o que dizer. eu acho que vai ser do jogo Brasil e Marrocos. Eu acho o seguinte, é o jogo mais difícil da primeira fase, né? Os contenders mais altos ali no ranking. E é logo na primeira rodada, em um grupo que eles sabem que eles vão se classificar. Porque é um grupo que tem o Haiti. Todo mundo vai ganhar do Haiti. A Escócia vai ganhar do Haiti, o Brasil e Marrocos, todo mundo vai ganhar do Haiti. Então eu acho que Brasil e Marrocos vão entrar se respeitando muito. O Marrocos respeitando o Brasil porque o Brasil é o Brasil. E o Brasil respeitando o Marrocos por conta da última Copa e do último amistoso. Toda a cara de 0-0 e eles vão ver quem vai ser o primeiro colocado do grupo no saldo de gols contra o Haiti. Porque contra a Escócia ninguém vai fazer muito gol.